Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou continuar a série de computação forense com um tema bem interessante. A gente vai falar justamente sobre criptoanálise. Criptoanálise, para quem não sabe, significa análise da criptografia. Então a gente tem, por exemplo, uma mensagem criptografada qualquer. O nosso objetivo vai ser, em primeiro lugar, descobrir em qual criptografia essa mensagem foi feita. E em segundo lugar, quebrar justamente a própria criptografia. Então conseguir decifrar e chegar na resposta. Já vou adiantando que tem algumas criptografias que simplesmente não são quebráveis. A ER256 é uma delas. Não adianta você tentar quebrar porque você levaria milhões de anos tentando todas as possíveis chaves até conseguir quebrar. O algoritmo é seguro pra caralho e você não vai conseguir quebrar tão fácil. Aliás, na verdade você não vai conseguir. RSA também é uma dessas, você simplesmente não quebra. Agora tem outras que com um pouco de prática, um pouco de inteligência você consegue quebrar tranquilo. Tem outras ainda que basta você olhar para a criptografia que você quebra numa boa. Assim como você só consegue invadir um banco de dados se você entender como um banco de dados funciona, você também só consegue quebrar uma criptografia se você entender como uma criptografia funciona. Para isso eu recomendo, se você já não faz, dê uma olhadinha na minha playlist sobre criptografia. Vai vendo os vídeos lá, vê como eles funcionam, vê como cada criptografia se apresenta, quais são os pontos fortes e fracos de cada uma, porque isso vai dar uma base melhor para você fazer um ataque numa criptografia. Se você não souber nem o que você está procurando, vai ser bem complicado. Eu vou começar com as criptografias mais fáceis possíveis, que são aquelas que trabalham com base na tabela ASCII. Então é basicamente uma correspondência de um caractere, por exemplo B, que corresponde nessas três aqui, decimal, hexadecimal e octal, e está faltando o binário que não tem nessa tabelinha, que cada um deles corresponde a um caractere. E é assim que essas criptografias são feitas, são chamadas criptografias de bases numéricas. Você pode decifrar, criptografar utilizando um programa bem simples chamado Unit Conversion. Esse aqui eu já inclusive mostrei num vídeo meu. Nesse programa aqui basta você ver aqui em Converters que você já vai ter acesso a todas as formas de criptografia desse tipo. Por exemplo, hexadecimal, octal, Morse e todas as outras funcionam apenas por substituição básica. Por exemplo, vamos pegar aqui na parte de Converters e a gente vai separar o binário, por exemplo. Aí basta eu escrever um texto aqui que eu já mando traduzir para binário, qualquer pessoa sabe como isso funciona. Porém a questão é que caso você pegue um texto, você precisa identificar qual criptografia é. Então eu vou dar aqui uma pequena dica para você fazer com essas quatro aqui. Primeira delas, binário. Se somente tem 0 e 1, certeza que é binário. Nem se preocupa, joga lá que provavelmente vai funcionar. Segunda delas, hexadecimal. Se você encontrar as letras A, B, C, D e F e a separação de 2 caracteres, pode até ter separação de mais caso você esteja lidando, por exemplo, com caracteres chineses. Aí provavelmente os caracteres chineses têm uma correspondência diferente do que dos padrões que a gente está lidando, que são, claro, com os sinais e as letras maiúsculas e minúsculas, que é o que todo mundo vai encontrar. Dificilmente você vai lidar com uma mensagem que tem alguma coisa a mais. O octal pode ser encontrado com separação a cada 3 caracteres e normalmente começa por 1. Você pode perceber que raramente aqui a mensagem octal vai começar por outro número que não seja 1. Tirando, claro, dos caracteres aqui, alguns deles, os números e os caracteres especiais vão começar por 4, 5 e outros, mas eles vão ter apenas 2 dígitos. E por fim, ASCII é praticamente a mesma coisa do octal, a diferença é que em ASCII a gente não tem nenhum valor maior que 127, pelo menos para o normal. Claro, aí excluem os caracteres chineses e todas as outras coisas. Claro, uma vez você sabendo qual é a mensagem, por exemplo, vamos pegar isso aqui, 68656666F, a gente vai lá no conversor. No nosso caso, a gente já decifrou, já identificou que se trata de uma mensagem hexadecimal, daí basta você traduzir a mensagem para cá, 686F6F. Faltam 65 depois do 68 e aqui vai um, se eu não me engano, 6, aqui são dois 6C, 6C e depois a gente coloca aqui um 6F e manda já traduzir hexadecimal para numérico. A gente vai encontrar aqui hello como sendo a tradução. Todas essas aqui são hello. Outro tipo de criptografia, por exemplo, Cipher Cesar e Vitiner, a gente vai usar um programinha bem legal chamado Crypto1. Você pode baixar o 2 também, mas o 1 assim, é mais recomendado para iniciante, para quem não tem muita noção de como a coisa funciona. Então vai nesse site open source, totalmente grátis, faz o download dele. Uma vez feito isso, basta você executar ele, está aqui na minha suíte de computação forense. Então, por exemplo, vamos copiar aqui esse início do programa. Ele funciona melhor com uma coisa em inglês, mas também funciona com qualquer outro tipo de idioma. Claro que para isso você vai precisar dar uma olhadinha nas matrizes de referência que o programa tem, mas isso eu dou uma explicada melhor depois. Inclusive eu até deixei aqui um tutorial que explica como você fazer essa substituição de forma que ele funcione um pouco melhor. Para a gente fazer um teste, vamos por exemplo pegar aqui um dos textos que estava nesse programa, no caso esse texto aqui, vamos colar lá no tradutor qualquer de Cipher Cesar, a gente escolhe aqui, coloca o texto em questão, depois você escolhe aqui a transformação, clica em Calculate e basta você esperar que ele vai retornar o texto traduzido em todas as cifras possíveis. Vamos pegar, por exemplo, root 7, essa aqui, depois a gente vem aqui e joga no CryptoTools. Então essa aqui foi a mensagem que você recebeu originalmente. Você não sabe a cifra, você não sabe nada. A primeira opção para testar, você vem aqui em Tool for Analysis, Symmetric Encryption, Cybertest Only, clica aqui em Kazar. Mas feito isso, basta você apertar um OK, ele vai comparar com English.txt, que é a matriz de referência, dá um OK de novo, ele vai fazer várias análises. Ele chegou que o G é a chave em questão, clica em Decrypt, então, e foi assim que ele conseguiu quebrar pra gente a string em cifra de Cesar. Outra forma também de você lidar com isso é fazendo o chamado Brute Force. A gente vai usar, por exemplo,
esse site aqui, chama-se decode/Kaiser-Cipher. Basta você acessar ele aqui a partir de um navegador, é bem simples. E nele você coloca também uma string qualquer em cifra de César, por exemplo, vamos pegar esse comecinho aqui, Corpo Tool, pegar na root 12, por exemplo, joga aqui. Depois você cola nele, você coloca testa para testar todas as possibilidades de cifra, clica aqui para decifrar. Ele vai retornar aqui todos que ele encontrou e basta você ir procurando, mesmo olhando, que você já vai perceber qual criptografia em questão ele traduziu. No nosso caso, a tradução disso é Corpo Tools, então basta você perceber aqui no 12 que ele já retornou como Corpo Tool. É claro que essa ordem aqui é mais assim pela possibilidade. Infelizmente ele retornou o Corpo Tool como último padrão, mas normalmente ele vai retornar as mais prováveis como o primeiro e basta você ir procurando uma por uma até você encontrar o que está procurando. São apenas 26 e eu acho que você não é tão folgado assim. Outra forma de criptografia um pouco mais complicada é a cifra de Widener. Se você não sabe o que é cifra de Widener, dá uma pesquisada. Mas para quem não tem muita noção de como a cifra de Widener funciona, é mais ou menos assim. Vai ser semelhante à cifra de César, só que ao invés de você usar uma letra como chave, você vai usar uma palavra inteira. Por exemplo, Apple. Então a primeira letra da mensagem vai ser codificada com A, o segundo com P, o terceiro com P, depois com L, depois com E e assim por diante. Foi uma explicação bem básica, quem está a fim de entender melhor, dá uma olhada no meu vídeo. Vou colocar aqui o texto para ser codificado, o Corpo usa converse feito, toda essa parada aqui, manda codificar. Feito isso, ele já vai retornar aqui para você um negócio criptografado. Vou copiar e colar. Claro que você não vai se deparar com isso, você vai primeiro ter que fazer o teste mesmo, não tem muito assim uma forma, digamos, mais fácil de você lidar com isso aqui. É necessário primeiro identificar que se trata de cifra de Widener. Você vai fazer isso a partir do teste com César. Se o teste com César não retornar, você testa Widener. Vem aqui no mesmo menu, coloca Widener. E aí você deixa ele retornar aqui. Ele já retornou qual o tamanho da chave ele acha que é. Dá um OK, ele vai retornar uma possível chave. Nem sempre isso vai funcionar. E claro, caso isso não funcione, você vem aqui, manda analisar e depois você manda analisar. Deixa eu só fechar a janela, manda analisar utilizando esse outro método aqui, Widener Analysis According to esse cara aí. Dá um start, ele vai retornar aqui possíveis temas, ele vai retornar aqui possíveis palavras. Você escolhe o idioma, dá um OK e espera ele terminar e você vai ter que fazer meio que uma análise assim quase na força. Feito isso, vocês podem ver que ele já retornou aqui algumas possíveis chaves. Apple, por exemplo, é uma chave possível. Corpo Tools aqui ele retornou inclusive a chave que a gente escolheu. Outros, por exemplo, foram applicable. Você pode perceber que applicable não faz sentido algum porque depois a palavra fica totalmente louca. Mas se você observar bem, você vai perceber que em alguns pontos da mensagem a coisa fica deduzível. Por exemplo, Corp fica deduzível, depois Educate fica deduzível, depois deixa de ser deduzível, depois Program fica deduzível e assim por diante. Por que isso acontece? Porque a inicial da palavra é semelhante. Apple e Applicable têm as primeiras 4 letras iguais. Então você vai ter que usar isso também como pista. Então se você perceber que a mensagem começa a fazer sentido, conta as letras e você já sabe assim, no início de como a mensagem na cifra em questão pode funcionar. Evidente que não vai ser fácil porque isso aqui era usado na Segunda Guerra Mundial justamente para impedir que os caras decifrassem. Agora a gente tem computador, tem um monte de recurso que os caras lá atrás não tinham. Existem também outros métodos, só que aí nesse caso não tem muito assim como você tentar decifrar, simplesmente porque esses métodos são inúmeros e a melhor forma possível de você lidar com eles é justamente tentando um por um nesse site aqui. Inclusive já mostrei naquele meu vídeo sobre criptografia de máquina, esse aqui, Corpo Tools. Aqui você tem várias ferramentas, por exemplo o Megan 35, todos têm mais ou menos a mesma função. Você codifica alguma coisa, manda encriptar que você vai receber aqui uma tradução. Depois você manda decifrar e você retorna para a mensagem original. Isso eu recomendo você fazendo, testando e comparando para depois conseguir identificar melhor quando você vê uma criptografia. Tem base 64 invertida, Tigo 3, tem uma série de coisas aqui que praticamente nenhum computador, nenhum algoritmo consegue identificar e traduzir para você depois. Então eu acho uma boa ideia, claro, você ir mexendo, trabalhando até você conseguir identificar. Também, claro, se você observar alguma coisa com letras orientais, com letras de outro idioma, provavelmente se trata de uma dessas aqui. Inclusive eu usei isso naquela investigação do WC78. O cara tinha codificado em arábica, que é mais ou menos assim, você coloca um texto, manda codificar, ele vai retornar coisa em árabe. Jogou no Google Tradutor, não retornou nada que faça sentido, tenta aqui, claro, vai depender aí da cifra que ele usar, se tiver em árabe arábica, se tiver em chinês Shinzo, se tiver em coreano coregs, assim por diante, e aí você manda traduzir que provavelmente ele vai te retornar uma coisa que faça sentido sim. Outro tipo de sequências são as chamadas hashes. Se você não tem muita noção do que é uma hash, dá uma pesquisada lá também no meu vídeo, mas eu vou explicar bem superficialmente para você. Se você codifica alguma coisa, por exemplo, password em base 64, você recebe uma coisa cifrada depois. Essa coisa cifrada pode ser perfeitamente traduzida de volta para a palavra original utilizando o mesmo algoritmo. Por outro lado, uma hash, uma vez que você codifica, ela não pode ser mais decodificada. Justamente por essa razão que cada arquivo tem uma hash única e você não consegue obter essa hash a não ser inserindo um arquivo exatamente igual. E a única forma de você quebrar esse tipo de hash é a partir do brute force mesmo. Você vai num site tipo Hashkiller ou Crackstation, inclusive eu mostrei isso lá no vídeo de hash, vai tentando uma por uma até a coisa funcionar. Nesse caso você não vai ter que tentar uma por uma porque o programa já vai fazer isso para você. Simplesmente joga nele,
manda traduzir que ele vai começar a fazer um ataque de força bruta e vai tentar todas até encontrar uma hash que corresponda. É claro que senhas como admin 123 são bem mais fáceis de serem traduzidas. Vou apenas fazer um teste bem rápido aqui. Vou pegar MD5, vou codificar aqui, sei lá, admin. Vou copiar essa hash, depois eu vou lá no Crackstation, por exemplo, colo ele aqui, digito a CAPTCHA, que está cada vez mais indecifrável, diga-se de passagem. Daqui um pouco vai ter um módulo só para decifrar CAPTCHA do jeito que o negócio está indo. Ele já vai retornar aqui para a tradução para você, a hash, e ele vai te mandar o resultado. Se a hash em questão for um negócio bem complicado, dificilmente você vai conseguir quebrar. Essa é a beleza do sistema de hashes. Agora, caso você não tenha a mínima ideia de qual algoritmo esse negócio está codificado, tem uma ferramenta que pode te ajudar, chama-se HashID. Eu estou deixando o download também aí naquele meu pack de criptografia e computação forense. Tá aqui na parte de criptografia, chama HashID Master, e é um programa que funciona em Python. Então, para isso você vai precisar do Python 3. alguma coisa, ou 2, eu não tenho tanta certeza, agora instalado. Você executa ele, vai aparecer uma tela em preto, isso é perfeitamente normal. Daí você cola a hash em questão que você quer analisar. Por exemplo, vamos colar esse aqui. Para isso você vai iniciar aqui o programa em Python, já estou com a hash colada, tá aquele aqui, dá um Enter que ele vai retornar para vocês possíveis correspondências dessa hash. Pode perceber que tem vários porque, claro, isso é muito semelhante, mas já retornou aqui que MD5 pode ser uma delas. Isso aqui que você vai usar caso você precise coordenar um ataque a partir de uma hash, mas não saiba, simplesmente não tenha nenhuma noção de como começar. Por exemplo, vou pegar aqui uma em SHA-1 para a gente fazer codificação, vocês vão ver que o resultado dele vai ser bem diferente do normal. Do normal não, perdão, do resultado anterior. Cola a hash aqui, dá um Enter, você vai ver que ele já retornou outros tipos de criptografia. SHA-1, Double SHA-1, RIP-MD, Raval, Tiger e assim por diante. Inclusive tem praticamente infinitos algoritmos de criptografia com hash. Esse é o meu vídeo, galera. Valeu por você que assistiu. Se inscreva no canal, deixa um joinha que a gente se vê. Falou!